Então vamos começar, né? Dentro do processo, né, de educação dos filhos, eu percebo que realmente muitas questões causam, né, uma série de preocupações ou de ansiedade para os pais, né? E muitas vezes, ou porque às vezes é primeiro filho, ou porque ainda não tenha muito jeito, né? Por conta da correria do trabalho, acaba tendo bastante dificuldade, né? Nesse conceito, ou nessa parte do processo de educar, que é a questão do estabelecimento de regras e de limites, né? Mas essa é uma das questões mais importantes, né? Eu percebo, né, na minha concepção, enquanto profissional, que lida diretamente com crianças o tempo todo, né, como é importante realmente que os pais consigam fazer o estabelecimento dessas regras para as crianças. Primeiro, porque nós vivemos num mundo repleto de regras. E segundo, porque quando essas regras, né, e esses limites, eles precisam realmente acontecer quando as crianças são bem pequenas. Por mais que às vezes o pai, né, ou a mãe fiquem um pouco preocupados de, não, mas é muito pequenininho, não entende, né, mas eles entendem muito, as crianças, principalmente as crianças de hoje, né, eu percebo que a cada dia que passa, eu tenho a oportunidade de conviver com crianças de 3 e 4 anos diariamente. Então, eles são muito espertos, eles estão muito antenados em tudo que está acontecendo à volta. Então, é fundamental que dentro de casa essas regras funcionem muito bem, porque aí fica muito mais fácil para a criança lidar com o que vai acontecer fora. Quando não acontece, aí está o grande problema. E aí é quando, né, os pais ficam desesperados porque a criança apresenta comportamentos que não são adequados, né, na sociedade. Mas isso geralmente acontece por quê? Porque dentro de casa, no ambiente onde os pais têm um pouco mais de controle, né, que onde eles têm o domínio, essas regras e esses limites não se estabelecem, né? Ou é feito de uma forma mais solta, falar, não, dentro de casa pode, mas a criança, às vezes, geralmente ela não tem essa maturidade para entender que aquilo está sendo permitido para ela dentro de casa, mas que fora de casa ela não pode fazer. E principalmente das crianças mais novas. Então, por isso que tem uma idade certa, desde que a criança nasce, né? Antigamente, nós tínhamos algumas ideias, por exemplo, quando a criança nasce, então ela tem que ficar no silêncio, ela tem que ficar no escuro. E aí você via mães enlouquecidas e pais, por quê? Porque a criança trocava o dia pela noite, né? Mas como é que a criança era condicionada? Então ela ficava no silêncio e no escuro durante todo o dia. E aí à noite acendia a luz para ela poder dormir. Então não faz sentido, né? O comportamento está sendo condicionado de uma forma inadequada, né? E aí ela vai aprender, e as crianças, né, no estabelecimento do vínculo, né, com todos os familiares, principalmente com o pai e com a mãe, ela vai fazer testes o tempo todo, né, porque é o modo como a criança se comporta. Então ela tem um desejo, né, ela fala, bom, vamos ver se vai dar certo. Lógico que não de uma forma tão consciente, tão madura, né? Mas ela faz esse teste. E aí, se funciona, ok, ela conseguiu. Mas se não funciona, então ela vai tentar algumas estratégias. E aí que entra o comportamento de birra.
que é também, né, a gente, né, já fez uma live falando sobre a questão de como lidar, né, de como trabalhar com essa questão do comportamento de birra, que também assombra um pouquinho os pais, mas é nesse sentido, é no sentido de testar, ela tá tentando, né, atingir um objetivo, como ela não tem um repertório muito grande, então ela vai por onde ela acha que vai dar certo, né? E aí ela faz o comportamento de birra. Quando as regras estão bem estabelecidas dentro de casa, é menos provável que o comportamento de birra aconteça, porque a criança entende e ela sabe que não vai funcionar. A cada vez que a criança faz um comportamento de birra e os pais cedem, mesmo dizendo que não vão ceder, olha, eu não vou comprar, né? Por exemplo, aquele que eu não vou comprar, daí a criança vai lá, se joga, chora e tudo mais. Então, muitos pais acabam cedendo, porque são vencidos pelo cansaço. E aí a criança aprende que assim ela consegue. E então, por conta disso, é que muitas vezes, né, falo, nossa, mas eu falo, eu tento, e a criança, né, ela sempre tá ali, né, assim, me testando, e aí chega uma hora que eu não, que ela vence, ou pelo choro, ou pelo escândalo, né, então, uma das estratégias, né, que alguns pais já me relataram, para o que estiver fazendo, eu tô ali, preciso fazer compras, né, no mercado, levei, a criança foi junto, e aí tá realmente fazendo né, um comportamento de birra, então você chega para a criança e explica, olha, eu não vou comprar isso para você agora, e se você não parar com esse comportamento, você né, não precisa chorar, a gente vai embora. Né? E aí, se realmente o comportamento não parar, né, tem que parar o que está fazendo e realmente ir embora. Mesmo que, por exemplo, tá o pai, a mãe e a criança. Então, um pai pega a criança e vai para o carro, enquanto o outro finaliza a atividade que está fazendo, seja, né, compra em mercado, compra em shopping, alguma coisa, né, qualquer atividade que esteja sendo feita. É claro que nem sempre vai dar para né, pegar as coisas e virar as costas e ir embora, mas o mais importante é que a criança ela consiga entender que existe uma hierarquia. E não é que, nossa, né, os pais vão ser assim, sempre muito duros, que não vão ceder, que não vão fazer as vontades da criança. Não é isso, né? Mas é estabelecer o mínimo do equilíbrio e da criança conseguir aprender que existe um momento para tudo. Existe um momento para ela ganhar presente, existe um momento para ela sair, para ela se divertir, mas ela também tem que fazer algumas coisas. Então, mesmo as crianças pequenas, né, é importante estabelecer essas pequenas, né, são regras básicas que vão aos poucos condicionando e mexendo e trabalhando esse comportamento, né, para que ela consiga aprender, para que ela consiga desenvolver várias habilidades, porque quando né, os pais conseguem estabelecer os limites, então a criança ela vai entender que ela tem que aprender a esperar, que nem sempre né, na vida, e aí quando a gente se torna adulto a gente realmente comprova isso, de que nem sempre a gente vai conseguir as coisas no tempo que a gente quer. Na hora que a gente quer, né? Tem dias que você fala, não, hoje eu não quero ir para o trabalho. Ou depois do almoço, você né, faz uma super refeição gostosa e fala assim, nossa, eu não quero voltar a trabalhar. Mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente entende, a gente aprendeu que existe uma regra e que aquele compromisso eu preciso cumprir. Então, nesses combinados, né, nessa fala, no estabelecimento de regras para as crianças, tudo tem que funcionar. Né? Você faz um combinado com a criança, olha, se você, né, por exemplo, para uma criança maior, né, de 7, 8 anos, se você guardar o seu material de escola, se você fizer a sua cama, quando a criança pede algo, né, mãe, eu quero um brinquedo.
Então, você estabelece esse combinado. Olha, se durante tanto tempo, os pais estabelecem, você fizer isso ou aquilo, tarefas que são, né, próprias e adequadas para a criança, lógico. Sempre utilizar o bom senso, né? Por exemplo, ela arrumar a cama dela, ou ela guardar o sapato, ela guardar o material de escola, ela não deixar o quarto bagunçado, né? Então, coisas que são próprias para a idade, né? E aí, então, se você fizer isso, a mamãe vai, ou a mamãe ou o papai, né, vão fazer sua vontade. Então, isso é importante. E uma vez que o combinado for cumprido pela criança, os pais também têm que cumprir, né? E isso tem que acontecer tanto pro positivo, né? Por exemplo, então quando a criança faz alguma coisa boa e você promete uma recompensa, essa recompensa tem que acontecer se a criança cumpriu com a parte dela, quanto se porventura ela tiver alguma privação. Olha, se você não fizer o dever de casa, ou se você, né, não se você não obedecer sua mãe, obedecer seu pai, enfim, você vai ficar sem o videogame, você não vai assistir televisão, você não vai sair para brincar com seu amiguinho. E isso precisa acontecer se a criança realmente não cumprir também com a parte dela, né? Por quê? Porque essa relação de estabelecer a regra, ela só vai fazer sentido se os pais conseguirem manter, né, essa credibilidade com a criança. Se você promete uma coisa, tanto que algo bom vai acontecer, quanto algo ruim vai acontecer para a criança, e você não cumpre, a criança entende que não faz sentido ela cumprir a regra. Porque, né, não vai acontecer. Ela tanto não vai mais fazer o que ela se propôs a fazer, porque a recompensa ela não teve, quanto ela não vai fazer o que foi solicitado para ela, porque a punição não aconteceu. É lógico que, né, nesse sentido, não é para que o relacionamento dos pais com os filhos não tem que ser baseado nem em ameaças e nem em promessas. As crianças, elas precisam aprender, assim, que as regras existem, independente do reforço ser sempre um presente, né, algo físico, algo concreto, né, mas assim, né, valorizar quando a criança faz alguma coisa de positivo. Nossa, parabéns, eu percebi que você se esforçou. Nossa, olha que legal, você conseguiu fazer, né? E dar um abraço, e dar um beijo, e às vezes levar para tomar um sorvete. Então, não precisa ser necessariamente comprar algo para a criança, né? De dar um brinquedo ou alguma coisa assim. Porque na vida a gente aprende que a gente tem que seguir as regras, independente se a gente vai ter uma recompensa ou não. Né? Mas a gente sabe que se a gente descumprir as regras, a gente vai ter uma punição, né? Então, se eu ultrapassar um sinal vermelho, se eu chegar atrasado no trabalho, se eu faltar uma prova, se eu não for, né, eu combinei de encontrar com um amigo e de repente não vou. Então, o que a gente estabelece precisa ser cumprido. E na questão do relacionamento entre pais e filhos, e nesse processo de educação dos filhos, isso também tem que acontecer. Né? Então, os pais, eles precisam ter essa disciplina, né, para estabelecer essas regras. Então, sempre que tiver algum tipo de situação, né, em que isso precisa acontecer, dos pais terem uma conversa, isso também é bastante importante, né, para que eles sempre estejam falando a mesma língua. Uma coisa que eu presencio bastante a criança tenta alguma coisa que ela quer com a mãe. Aí a mãe fala, não. Aí ela tenta com o pai. Aí o pai fala sim. Ou vice-versa, né? E aí fica muito complicado, porque o casal geralmente acaba discutindo, não, porque eu falei que não pode, porque eu falei que isso, e aí a criança fala, e aí, pode ou não pode? E quando um cede mais do que o outro, é lógico que a criança sempre vai pro lado daquele que cede mais. Então, eu sei que é difícil, né? É um processo que eu percebo hoje em dia está bastante complicado,
por conta da quantidade de estímulos, por conta de quão espertos eles estão, né, as crianças, eles têm realmente muitas informações, né, eu percebo crianças de 3, 4 anos que conversam sobre vários assuntos, né, então hoje você precisa estar mais preparado, talvez, né, para conseguir responder os questionamentos, para conseguir perceber que a criança é outra, mas continua sendo criança, né, e o processo de educação, principalmente dessa questão de regras e limites, principalmente dessa questão dos primeiros anos de vida da criança, né, considerando que o que a gente tem que colocar de informação ali, de valores, a gente tem que fazer desde que ela nasce até próximo dos 7 anos, né, que é quando fecha, né, a questão da formação do caráter e da personalidade. Depois, lógico, a gente vai aprimorando, né, o que está lá. Mas a gente precisa colocar a maioria das informações que os pais, né, consideram valiosas até essa idade, né, na formação da criança. Então, é fundamental que os pais consigam, né, entrar em acordo sobre o que eles acham importante, porque às vezes, né, as ideias sobre como educar os filhos, elas podem ser divergentes, né, diferentes, até porque a gente acha que o que é bom é o que a gente vivenciou, né, nós utilizamos a nossa referência de formação, então, ou seja, educação que os nossos pais nos deram, para poder saber o que a gente quer que o filho aprenda, ou que a gente não quer que o filho aprenda, quer que seja diferente, né? E a geração, né, 2 ou 3 gerações atrás, então, às vezes, teve muitas negativas, né? Então, era muito não. Né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. E aí a gente pode ter crescido com um pouco de aversão dessa palavra. Falar, ah, não, mas para o meu filho eu não quero que seja assim, eu quero que ele tenha outras oportunidades, eu quero, né? E, ok, não tem problema nenhum. A gente, né, é natural que se queira o melhor para os filhos. Mas é importante lembrar que o querer melhor significa que você pode promover outras oportunidades, mais possibilidades, né? Passeios, viagens, enfim, né? O que você acha que é mais importante. Mas a questão das regras e de limites, ela sempre vai existir dentro do processo, né, de educação de crianças. Por quê? Porque é fundamental para o estabelecimento de adultos, né, de jovens e de adultos que sejam conscientes do mundo lá fora. E o mundo lá fora, né, a sociedade, geralmente não é tão gentil, digamos assim, né, nessa questão de cobrar, né, um comportamento adequado. Então, para a gente evitar, né, um sofrimento lá na frente para as crianças, é importante que, né, essa questão das regras e de limites, elas sejam estabelecidas, né, logo na primeira e na segunda infância. Né, então, deixa eu comentar o pessoal. Boa noite, Mônica. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. Obrigada, Ana, né, por ter compartilhado. E então eu queria, né, saber das pessoas que estão assistindo, se todos têm filhos, se tem, quais são as idades, né, se tem alguma dúvida ou alguma dificuldade sobre, né, a questão de estabelecer regras e limites, né, para as crianças. Então, podem deixar os seus comentários que aí a gente vai conversando, né, a respeito disso. Outra coisa que também é bastante importante a gente falar, né, na questão de regras e limites, muitas vezes, por conta da correria do trabalho, por conta, principalmente aqui, né, no Japão, que os horários são bem, às vezes, restritos, né, tem pessoas que acabam vendo muito poucos filhos, tem mais tempo para eles no final de semana, e aí, às vezes, rola uma culpa,
né? Nossa, mas eu já não fiquei com a criança a semana toda praticamente, aí quando ele sai comigo, ou quando, né, eu tô em casa e aí acontece alguma coisa, eu vou ter que ficar bravo com a criança, né? Eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que dar uma bronca, né? Mas é assim mesmo que funciona. Né, eu digo que o processo, né, de educar filhos, ele é fantástico. Mas nem, né, mas não dá para dizer que é fácil. É fácil se você não se importar, né? Mas assim, é, é, é trabalhoso, né? Quando eles crescem, você fica e você fez né, um bom trabalho, digamos assim, quando eles são crianças, aí você fica orgulhoso. E aí os resultados de todo esse trabalho minucioso, desde quando eles nasceram, e ele funciona. Você vê o resultado e você fala, nossa, realmente, né, olha, apesar de ter sentido culpa, de ter achado que eu estava fazendo tudo errado, de muitas vezes ficar em dúvida, ou ficar até angustiado, mas funcionou, porque se tornou uma pessoa responsável, né? Um jovem que cumpre com os seus deveres, que sabe também que existem direitos, mas que que assume as responsabilidades, né? E que vai trilhar um caminho bom, porque todos que têm filhos, a gente, assim, cria uma expectativa de que tipo de adulto você gostaria que o seu filho que você espera que seu filho seja, né? Isso vai depender deste processo desde quando ele é pequenininho, né? Infelizmente muitos pais acabam, né, achando que mais para frente fica mais fácil, mas pelo contrário, quanto mais tempo passa, quanto mais velhas as crianças ficam, né, é mais difícil de conseguir estabelecer algo que tem que ser desde o começo. Porque desde o começo, quando eles são pequenos, é mais fácil de você estabelecer as regras e limites, apesar, né, de ter crianças que realmente têm uma personalidade e um caráter muito forte desde muito pequenos, mas é mais tranquilo de você conseguir ali controlar, né, e se fazer obedecer, digamos assim. Mas é complicado você querer estabelecer regras e limites, né, para um rapaz ou para uma moça de 14, 15 anos. Então, é muito, muito, muito mais difícil. Então, é bem mais tranquilo realmente fazer quando eles são pequenos, né? E muitas vezes também, né, a gente pode pensar, mas ele é muito pequenininho, não vai entender. Entendem, né? Isso é uma coisa que eu digo com toda certeza, né? Os pequeninos, eles conseguem ter uma leitura muito precisa do que está acontecendo, né? E então essa questão de, né, achar que, não vou falar nada, deixa a criança. Realmente, criança tem bastante energia, eles gostam mesmo de aproveitar. Hoje, por conta, né, como eu falei, da rotina do trabalho dos pais, às vezes a criança ela tem pouca oportunidade de estar em lugares abertos, e criança tem muita energia, criança quer correr, criança quer brincar, né, então é importante que eles tenham, né, essa possibilidade. Mas assim, por mais, né, enérgicos que eles sejam, e às vezes é difícil realmente acompanhar, né, porque a energia deles, né, parece que não acaba nunca, mas assim, de ter esse momento, né, em que os pais conversam com a criança sobre comportamento, que os pais preparem essa criança para os eventos sociais, porque é muito difícil quando você não estabelece essa questão de um comportamento adequado na criança, aos poucos você acaba até deixando de participar de alguns eventos, seja evento de família, né, alguns lugares públicos, porque a criança, se ela entrar, né, numa crise, ou se ela começar com um comportamento de birra, às vezes os pais ficam sem reação, né, e para evitar esse tipo de situação, não que a criança não vai fazer birra porque você, né, tem um comportamento adequado em casa. Como eu falei,
como eu falei... Nossa, a gente me fugiu o que eu tava falando. Eu li o comentário aqui da Alcina de falar de manipulador. Eu ia falar isso logo em seguida. Acabei me perdendo. Vamos lá, de volta. Quando você, né, você estabelece um bom comportamento em casa, isso pode, não é que vai evitar totalmente que a criança apresente um comportamento de birra ou faça algum teste fora, porque, como eu falei, agora eu lembrei, eles vão ficar testando o tempo todo, e eles percebem, eles sabem que se eles começarem a fazer um escândalo, o pai e a mãe vai, né, precisar ali de jogo de cintura para poder, né, lidar com aquela situação. Mas assim, a chance, né, de isso acontecer quando a regra limite está bem estabelecida é menor, né, porque às vezes um olhar ou uma coisa assim faz com que eles, né, tenham um pouco mais de receio, né, de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, deixa eu ler aqui outros comentários que chegaram. Alciana, desculpa, acho que falei seu nome errado. Juiz de Fora, que legal, seja bem-vinda. A Cristina falando que é de Santos Dumont. E a Alciana diz, é só sabermos como fomos manipuladores para nos darmos conta. Ah, você está falando, Alciana, quando você era criança, é isso? Então, a criança, talvez ela não tenha essa malícia, né? Olha, estou manipulando. Principalmente a criança menor, né? De 2, 3 anos. Mas ela entende que ela provoca uma resposta no comportamento do adulto quando ela chora, quando ela grita, quando ela, né, quando ela faz alguma coisa que foge ali do cotidiano, que para manifestar um desejo. Né? Então, quando você consegue fazer com que a criança entenda que ela pode sim ter o seu desejo atendido, se ela tiver um comportamento mais adequado, esse reforço é muito melhor do que você ceder para o comportamento de birra o tempo todo, porque aí sim você está reforçando algo que é inconveniente e que é inadequado. E o maior prejuízo disso é que a criança ela acaba realmente não desenvolvendo um repertório que ela vai precisar muito quando ela for adulta. Né? Então, se ela não aprende a lidar com essa frustração, eu percebo que é um medo muito grande, né, dos pais hoje de frustrar os filhos. Ah, porque ele fica o tempo todo na escola, porque eu deixo o dia inteiro na creche, porque eu só vejo no final de semana. E aí, então, por conta disso, a criança não pode ouvir não. Ou por conta, como eu disse, né, daquela versão, né, daquele ranço que a gente tem dos nãos que nós ouvíamos quando nós éramos criança. Mas se a gente parar para fazer uma análise muito racional, foram aqueles nãos que nós ouvimos, né, quando a gente era pequeno, que fizeram com que, né, fizeram com que nós sejamos o que somos hoje. Então, se a gente não tivesse ouvido aqueles nãos do nosso pai, será que a gente teria o comportamento hoje que nós temos enquanto adulto, né, de cumprir com os nossos compromissos, de ter valores morais estabelecidos? E, na verdade, não. A gente não ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque a gente ia entender, né, como o nosso primeiro grupo social é a família. É dentro da nossa casa que a gente aprende uma série de coisas que a gente vai levar para o mundo lá fora. E aí, se a gente aprende que se eu fizer um escândalo, se eu começar a chorar, se eu me jogar no chão, todo mundo vai atender a minha vontade, então eu vou acreditar, né, a criança cresce, apesar dela observar assim, outras crianças e outros comportamentos, que o mundo todo vai ter que fazer a vontade dela, simplesmente porque ela quer. E isso não acontece. Então, como eu disse, para evitar, né, que lá na frente se torne um adolescente extremamente revoltado, porque, né, a adolescência ela já traz uma série de conflitos, uma série de transformações. É uma época difícil para todo mundo, para a família, para o adolescente, por conta de
é uma fase de transição, é uma fase de muitas mudanças. Então, é mais fácil a gente ter um pouco mais de trabalho agora, quando eles são crianças, né, pequenos, e estabelecer muito bem essa questão dos limites, para realmente ter, né, e assim, formar, né, adultos que sejam mais tolerantes, que sejam mais esforçados, né, porque conseguem entender essa relação. Ah, então se eu fizer uma coisa boa, ou se eu me esforçar, existe um resultado positivo. Se eu não fizer nada, eu não vou ter resultado algum. Né? Então, essa questão de trabalhar esse esforço, de trabalhar essa tolerância, né? E essa consciência de que toda causa, todo comportamento gera um efeito. Então, quando a criança faz algo positivo, como eu disse, não é estabelecer essa relação de que tudo que a criança faz, ela precisa de um aplauso, ela precisa de um presente. Não é isso, né? Porque essa relação, estabelecer esse tipo de relação com os filhos realmente é bastante desgastante. Mas é de quando ela fizer algo que você solicitou, que você já havia pedido antes e ela não estava fazendo. Então, isso tem que ser valorizado, né? E quando fizer algo que também não foi adequado, precisa ser pontuado. Olha, você fez isso, a mamãe tá triste, o papai, né, ficou chateado porque já tinha pedido para você não fazer, e aí você fez. Então, eu gostaria que você me explicasse o que aconteceu, por que você fez isso, e tentar estabelecer sempre, né, de uma forma muito tranquila, um canal de diálogo, um canal aberto, né, em que a criança se sinta à vontade para fazer os questionamentos dela, que a criança consiga se expressar os sentimentos, isso tanto para meninos quanto para meninas, né. A gente às vezes percebe que as meninas têm um estímulo maior para expressar os sentimentos do que os meninos. Na menina a gente chega, o que foi, o que aconteceu, às vezes a gente não percebe que com os meninos a gente fala, não foi nada, né, tá tranquilo, levanta, né? Então que a gente consiga também ter essa sensibilidade para explorar os sentimentos da criança, até porque também é muito importante que ela consiga reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Maria, boa noite. A minha opinião sobre filhos, você disciplina e você controla até eles descobrir que tem crianças da mesma idade deles que não têm a mesma vida que eles. E quando chega na adolescência, mesmo sabendo errado, eles não obedecem mais os pais. Bom, como eu disse, né, a questão da adolescência é uma fase bastante conflituosa. Que realmente, enquanto crianças, eles vão ficar testando o tempo todo a paciência dos pais, né? Enquanto adolescentes, eles vão fazer outros tipos de testes, porque eles estão é um processo de autoconhecimento, né, de saber o que eu quero, quem eu sou, né, muito provavelmente a primeira vez em que nós todos nos perguntamos isso, porque quando a gente é criança, a gente não pensa nisso. Nossa, quem eu sou, o que eu quero, né? A criança, ela quer um monte de coisa. Um dia ela quer ser astronauta, no outro dia ela quer ser médico, depois quer ser professor, depois quer ser bombeiro, depois quer ser, né? Porque ela tá ainda no mundo da fantasia, para ela tudo é muito possível. Então, conforme vai passando, vai crescendo, e aí entra na adolescência, essa pergunta se torna um pouco mais séria, né? De realmente quem eu sou, o que eu gosto. Que antes eu só gostava de brincar, né? Então, enquanto criança, de assistir desenho, de estar com os amigos na escola, mas agora, quando a gente, né, entra na adolescência, essa pergunta torna uma outra proporção, né? Então, é importante sempre, né, que os pais se mantenham assim abertos, sempre orientem, porque por mais que os jovens, né, os adolescentes pode parecer que eles não obedecem, que eles estão ali sempre, né, assim, batendo de frente, é sempre conflituoso, mas as regras e os limites precisam continuar na época da adolescência também. Os pais precisam ter, assim, um pouco, às vezes, mais de firmeza, né, de se impor, porque o fato do jovem, né, também de testar essa paciência, é uma forma de falar, olha,
eu não sei muito bem ainda, né, quais as escolhas que eu quero fazer, então eu preciso de orientação, eu preciso de ajuda. Eles talvez não admitam isso, mas a gente percebe, né, que os pais que conseguem ter essa proximidade, né, dos jovens, acabam em algum momento, assim, criando, né, esse laço mais próximo, mais estreito, e que o jovem, né, consegue realmente confiar que os pais vão sempre estar ali, vão dar o suporte, e o que eles estão fazendo realmente é porque acreditam que é o mais correto, por mais que às vezes o adolescente não concorde muito com, né, com a opinião ou com as imposições que os pais fazem, mas é importante, né, ter realmente ter essa postura, né, de se mostrar cuidadoso ainda, né, com o adolescente, que não é porque ele já é jovem, tem um pouco mais de independência, faz as suas próprias escolhas, que ele deixa de ser responsabilidade dos pais. Né? Então, acho que é uma forma, né, de realmente falar com eles de uma forma clara, né? Falar, olha, você pode não concordar, mas eu sou sua mãe, eu quero sempre o melhor para você. Então, né, o que você precisar conversar, o que você quiser falar, a gente, né, tá aqui aberto para poder ouvir, vamos tentar, vamos caminhar junto. Né, eu sempre vou estar do seu lado para poder te orientar e quero sempre o seu melhor, que você seja feliz, né, então de ter essa conversa, né, de deixar muito claro, né, para o adolescente que a intenção é sempre ajudá-lo, é sempre estar próximo a ele, é sempre evitar que ele faça, né, alguma escolha muito errada, porque escolhas erradas a gente vai fazer uma hora ou outra na vida e a gente vai aprender com elas. Mas isso não significa que a gente tem que deixar, né, os filhos soltos para eles escolherem o que eles quiserem, né, e sem que exista qualquer tipo de intervenção, né, dos pais com relação a essas escolhas, né. Então, a Luciana está dizendo que é uma mãe que se doa muito, mas também cobra muito, né. Tudo na vida procuro dar aos meus filhos suporte. Muito bem, né? Acho que realmente é um exemplo muito bom, né? Que a gente consiga ter, né, essa proximidade sempre dos filhos, né? Quando a gente se torna adulto, vai passando o tempo e às vezes a gente fala, nossa, hoje acho que tudo que eu queria era um colinho de mãe, né? Um abraço do meu pai, né? Então, assim, isso acontece por quê? Porque desde sempre esse vínculo aconteceu, né? E eu vejo alguns pais até preocupados, nossa, mas eu fico sempre pegando no pé do meu filho, porque ele não faz dever de casa, porque ele não obedece, porque isso que... Acho que meu filho não gosta de mim, né? Isso não é assim. Estabelecer limites, estabelecer regras também é uma forma de amor. Como eu disse, né, tá preparando para a vida, preparando para que lá fora, né, na sociedade, a criança consiga, né, lidar com as regras que existem, né, e que estão ali e que precisam ser cumpridas. Né, então, pode ser que ela não entenda, lógico, né, isso enquanto criança, também não entende enquanto jovem, mas certamente, né, quando essa questão ela é estabelecida com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, mas também com bastante seriedade, o adulto com certeza vai agradecer aos pais, né, pelas lições, né, que ele aprendeu dentro de casa e que faz com que a vida dele na sociedade seja mais tranquila. Esse é o principal objetivo de estabelecer regras e limites para as crianças, porque eles vão crescer, né? E aí, com isso estabelecido, eles crescem melhor, eles vivem melhor. Como eu disse, pode ser que mesmo estabelecendo uma ótima, né, regras e limites e tudo mais, você, né, realmente pode pensar que, né, fazer o melhor, né, que você pode ser que né, os seus filhos façam, sim, escolhas que não são as mais apropriadas, né, mas que e não significa que você errou,
né? Às vezes é lógico, como eu falei, os filhos são responsabilidades, mas chega uma hora que eles também fazem as suas próprias escolhas. Mas, como a Luciana disse, o importante é sempre que que os pais possam ser esse porto seguro, né? Essa fonte de referência para os filhos, independente da idade, né, para que eles possam sempre pensar, nossa, olha, essa escolha não foi muito legal, né, mas eu vou pedir orientação para minha mãe, para o meu pai, ver o que eles pensam, o que eles acham, né, e essa relação, ela só se estabelece se ela é bem fortalecida desde o começo, né, desde quando a criança realmente é muito pequena, porque até os bebês testam, né, então eles começam a chorar, e aí, ok. Aí você já fez todo aquele checklist, né? Já ouviu fralda, já viu febre, já, né, alimentou, já trocou, já viu se tinha frio, já viu se tinha calor. E muitas vezes a criança só quer colo. Só não, porque o colo também é bastante importante, né? Essa questão do afeto. Mas muitas vezes, né, o pai e a mãe às vezes não entendem, então eles vão também testando para ver, bom, vamos ver qual é a reação que eu vou provocar naquele adulto que é cuidador, né, naquele adulto que está próximo a mim, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, se eu jogar alguma coisa no chão, se eu, né, enfim, me recusar a comer. Então, os bebês também vão percebendo o mundo através dessas tentativas, que são, às vezes, instintivas, né? Mas é como ele vai aprendendo as coisas. Então, né, os bebês que, assim, conseguem lidar com algumas questões de esperar um pouquinho, a gente que tem dificuldade de fazer isso, né? Ver o bebê chorando, vai todo mundo ficar ali, porque o bebê mobiliza muito o adulto, né? Lógico que por conta da fragilidade do bebê, mas não é que é para deixar o bebê, né, chorando. Tem algumas técnicas que até dizem, né, algumas teorias que falam que o bebê tem que aprender a se autorregular, né, se acalmar. Então você deixa ele lá chorando um pouquinho, depois que você verificou, lógico que tá tudo bem, que não tem nenhum perigo, né, que não tem nenhuma dor e tudo mais, que se é manha, né, como se fala popularmente, então deixar ele se autorregular, né? Não dar muita atenção, porque ele tem que aprender a lidar com essa ansiedade, com essa frustração, né? Mas eu penso que, né, às vezes, para algumas pessoas não é tão fácil, né, lidar com essa situação. Mas assim, então, desde pequeno, como eu falei, é possível estabelecer as regras e limites, né, para a criança. Ela vai compreender com o tempo. É um trabalho que vai precisar, não é uma vez só, então eu falei uma vez, a criança entendeu e nunca mais ela vai repetir aquele comportamento nem de birra, nem de manha, nem de oposição. Não, vai acontecer uma, duas, três, inúmeras vezes, né? Mas uma vez que os pais se mantêm realmente firmes na decisão, se eles conversam entre si e existe uma consistência, né? Existe um acordo, né? Um combinado de, olha, quando eu falar não, se a criança vai perguntar alguma coisa, primeiro você pergunta para mim se ela já falou ou não e qual foi a resposta que eu dei, para existir essa sintonia, né? Se não um fala sim, outro fala não, acaba ficando bastante complicado depois de resolver. E né, dos pais terem, assim, esse mesmo olhar, né, os mesmos objetivos, de vocês terem, né, um senso comum de o que a gente quer, ou de que forma que a gente quer que seja feita, né, a educação dos filhos, e de que jeito que a gente quer que seja feita, não, de que jeito né, o casal vai fazer para que os filhos, né, para a educação dos filhos. Então, tudo isso vai trazendo também segurança para a criança. Quando os pais conseguem manter essa credibilidade, a criança, ela entende que ela pode confiar, né? Então, o relacionamento entre si, independente de qual seja, né? Entre pais e filhos, entre casal, entre irmãos, entre, né, amigos, ele tem algumas bases, né? E uma delas que é comum a todos esses relacionamentos é a confiança.
Então, quando você tem um sentimento de confiança em outra pessoa, você fica tranquilo com relação a isso. Então, quando a criança sabe que ela pode confiar nos pais, que se o pai disse uma coisa, ele vai cumprir, tanto se ele falou que você não vai na festinha se você se comportar mal, quanto se você passar de ano, você vai fazer um passeio, que ele vai cumprir, a criança se sente segura também para estabelecer um comportamento melhor. Claro que imprevistos podem acontecer, às vezes não acontece o que a gente planejou no tempo que você prometeu para a criança, mas nessa relação de segurança, de confiança, ela entende que, ok, você explica para ela que aconteceu um imprevisto, mas que em tal dia ou em tal época isso vai acontecer. E uma hora vai acontecer, e tem que acontecer, como eu falei, para que seja mantida essa credibilidade, Então, por mais trabalhoso que possa ser, a garantia que existe é que depois de um tempo, principalmente, quando os filhos se tornam adultos, é que a gente consegue realmente perceber, que aquelas pequenas intervenções que o dia a dia, quando você estabeleceu uma relação positiva, e uma relação positiva com os filhos, ela contempla, estabelecer essas regras e limites, você percebe que valeu a pena. Por mais angústia que às vezes isso traga, por mais medo e insegurança que possa causar nos pais, de nossa, será que eu estou sendo muito duro? Será que ele gosta de mim? E tudo mais, essas coisas que às vezes passam na cabeça, mas realmente ao longo do tempo a gente vê uma diferença bastante grande, principalmente nos jovens adultos, quando existiu o estabelecimento de regras desde a infância e quando não existiu. E hoje são vários os artigos, vários os estudos, e os comentários de profissionais de várias áreas da educação, e da psicoterapia infantil, da psiquiatria infantil também, de quão é importante que as crianças aprendam a tolerância e aprendam a esperar, aprendam a lidar com essa frustração, porque esse repertório emocional, quando desenvolvido na infância, ele realmente, ele acaba sendo muito útil, em toda a vida, da pessoa. Então, por mais que às vezes possa parecer, angustiante para os pais, é algo extremamente necessário, e a educação de filhos requer realmente esse esforço. E quando tiver algo que é muito complicado, muito difícil, conte com os profissionais que estão sempre ali para poder ajudar, Então, os psicólogos que trabalham com crianças sempre podem, fazer uma orientação com relação à questão do estabelecimento de regras, fazer um acolhimento para a família, Então, às vezes, se você tá nessa angústia, de não saber o que fazer, ou de estar um pouquinho perdido, ou um pouquinho preocupado com a questão de educação de filhos, Então é importante também saber que existem profissionais que podem te ajudar, nesse caminho. Ok? Bom, então estamos, finalizando a live. Quero realmente novamente agradecer ao Portal Me, pela parceria. Vou pedir depois para eles colocarem, o endereço da minha página no Facebook, @psicóloga Juliana Nakazaki. E se depois alguém tiver algum comentário, tiver alguma pergunta, se quiser mandar alguma mensagem, inbox, que ficou em dúvida, ou, enfim, não quer expor aqui, podem ficar bastante à vontade, compartilhem, que depois, qualquer mensagem eu respondo posteriormente, ok? Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a live tenha sido proveitosa, Para mim foi ótimo participar novamente. E nos vemos daqui 15 dias. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão e um grande abraço.